Salve, salve, taverneiras e taverneiros, como vocês estão hoje? Bom, enfim, voltamos para mais um episódio aqui no canal e hoje a gente vai conversar sobre ela, a rainha, a queen, a diva suprema, Galadriel, também conhecida como Senhora Galadriel, não é mesmo? E bom, gente, a história dessa personagem é muito grande, é muito complexa. Vai muito além do que mostra ali na história do filme, do que a gente fica sabendo, né? Durante a narrativa do filme, até porque a participação dela nos filmes do Senhor dos Anéis é muito significativa, mas é muito, muito pequenininha, né? É bastante pontual. O que me encanta também é saber que a história toda é narrada do ponto de vista dela, né? Ou pelo menos o início da história é narrado por ela. E logo quando a gente ouve aquela primeira voz, a voz da atriz, né? Da Cate Blanchett, no início do filme, a gente já fica logo, nossa, vem aí alguma coisa grandiosa vai acontecer aqui, alguma coisa muito poderosa vai acontecer nessa história. É uma história do passado, uma história de magia, uma história que envolve ali muitos personagens diferentes e povos que existiram ou não existiram nesse mundo, em que período desse mundo não se sabe também, mas só através da voz a gente já consegue perceber como essa personagem vivenciou coisas que não se mostra apenas ali dentro do Senhor dos Anéis, como a gente consegue perceber que a história dela é muito mais antiga e muito mais longínqua do que somente aquele pequeno recorte que se mostra. E realmente Galadriel, não é absurdamente mais antiga do que aquela história toda que se passa naquele recorte de tempo. Ela nasceu em Valinor durante a Primeira Era, ou seja, milhões e milhões e milhões de anos antes dos acontecimentos do Senhor dos Anéis. Na verdade, eu falei milhões e milhões de anos, mas eu não faço ideia de quanto tempo é, gente. Eu fui pesquisar mais sobre a história de Galadriel, né? Como eu já falei pra vocês, eu não li todos os livros. E pra falar a verdade, a história dela não tá ali no arco do Senhor dos Anéis, tá em outras histórias, tá no Silmarillion, tá em outros lugares lá. A gente conhece mais sobre a família dela e tudo mais. Então eu também não posso ficar falando pra vocês sobre coisas que eu não sei. Eu sei que eu dei uma pesquisada, mas é uma história tão profunda e tão complexa que eu simplesmente desisti de falar dessa personagem. Então eu tô só passando assim um pano aqui por cima pra gente mais ou menos ter uma ideia de quem é essa criatura e qual foi a importância dela, porque ela era tão importante pra essa história, né? Pelo menos eu considero ela uma personagem super importante e muito significativa, uma das minhas personagens favoritas da história. Elfos no geral, né, são personagens, eu acho que muito queridos por todo mundo. Não só porque eles são muito poderosos, mas também porque eles são meio enjoados, né? Eles são, assim, realmente personagens que causam um certo desgosto na gente. Eu acho que por isso também faz com que eles sejam, assim, mais enigmáticos, assim, mais... A gente tem um certo apreço, um certo interesse, porque eles são meio misteriosos. Era essa palavra que eu tava querendo encontrar. Eles guardam uma aura de mistério, né? Uma coisa assim meio arrogante mesmo, né? Realmente, eu não sei se era uma ideia que o filme quis passar ou se é simplesmente uma interpretação pessoal minha, mas eu sinto uma certa arrogância, sim, desses povos, até porque eles são imortais, então eles acompanharam muitas e muitas e muitas coisas ao longo do tempo nessa história. Mas enfim, voltando pra cá, a Galadriel, ela era filha de um dos caras lá mais importantes. A família da Galadriel é como se fosse uma família de elfos reais, né? De uma realeza de elfos. Então, assim, ela era uma elfa dos Noldor, né? Desse clã aí, dessa galera, dessa turma, filha de Finarfin. O nome da família dela é bem engraçada. Ela é filha de Finarfin e irmã de Finrod. Na verdade, ela, se eu não me engano, ela tem mais 2 irmãos. Né? Ela e mais 2 irmãos. Se não me engano, não tenho certeza, gente. Posso estar confundindo aqui com outra personagem.
Mas eu sei que ela decide ir embora, né? Ela vai embora lá do rolê. Uma coisa interessante de falar é que o tio dela criou as Silmaril, as joias, né? Baseado ali, inspirado na cor dourada dos seus cabelos. Ele vivia olhando os cabelos da Galadriel, que eram os cabelos dourados, mais lindos, assim, da região, do local, assim, que parecia que eles refletiam as flores, as luzes, enfim, refletiam as coisas mais belas ao redor, e ele ficou encantado com essa característica do cabelo dela e colocou isso ali nos Silmarils, nas joias que ele acabou criando depois. Os tios dela também são bastante importantes aí, tem uma participação bastante relevante na história como guerreiros, né? Como guerreiros que enfrentaram muitos perigos. Um dos tios dela enfrentou não sei quantos mil Balrogs sozinho, se eu não me engano. Então, assim, ela é de uma família de realmente elfos poderosos e guerreiros, além de tudo, elfos da realeza. Então, realmente, só frisando mais uma vez como ela, apesar de não parecer, é uma personagem que tem uma linhagem bastante poderosa, influente ali, tanto que quando ela chega na Terra-média, ela vai ser aceita, né, como a rainha de Lothlórien. Na verdade, que não era nenhum título que ela queria, inclusive, nem ela, nem o marido dela queriam governar esse lugar, mas meio que o povo deu aquela pressionada. E eles foram eleitos como os guardiões de Lothlórien. Não sei se alguém aí acompanha Os Anéis do Poder, mas basicamente é aquela série da HBO que sofreu muito hate aí pelos fãs mais fervorosos de Tolkien, e conta um pouco ali a história, como o próprio nome fala, da forja, né, da criação desses anéis do poder, os anéis que causam todo aquele borborinho do Senhor dos Anéis, né, que foram esses anéis, creio que sejam os mesmos anéis, pelo menos, que os únicos que foram forjados para controlar várias instâncias da sociedade, né, vários clãs diferentes, os elfos, os anões, os homens, enfim. Então, ao que tudo indica, isso seria esse período seria inspirado na Segunda Era, que é quando a Galadriel se casa com Celeborn, que aparece muito pouco, pelo menos ali no Senhor dos Anéis. Eu não me lembro, pelo que eu li, mas também já fazem muitos anos que eu li esse livro, né, gente? Tenha dó se eu me lembrasse desse personagem, mas não me lembro de muitas aparições dele, assim, significativas também no Senhor dos Anéis. Realmente não me lembro, eu vou precisar de fato reler. Eu tô fazendo uma grande leitura agora, eu tô lendo uma série de livros, mas assim que eu terminar essa série, acredito que eu consiga retomar esse Senhor dos Anéis, pra gente conseguir conversar um pouquinho melhor, assim, um pouquinho mais detalhadamente sobre esses personagens e sobre o livro em si, né? Mas enfim, ao que tudo indica, foi nesse período que
aconteceram lá, que tiveram os acontecimentos de Sauron, né, tentando ali ludibriar as pessoas com a criação, né, dos anéis, do poder. Então depois, né, já lá na terceira era, é que ela se torna a Senhora de Lothlórien, ou seja, quantas coisas que já aconteceram na vida desta senhora, para que apenas na terceira ela se torne ali a Galadriel, o que a gente conhece lá dos filmes, né? Pelo menos um pedaço dessa história. Então ela realmente, nesse momento, vai governar toda aquela parte lá da floresta, dos elfos, de Lothlórien e tudo mais. E aí ela recebe, né? Ela se torna portadora dos 3 anéis élficos, Nenya, e ajuda a né, preservar, proteger aí, cuidar de Lothlórien, como já falei, uma função que ela realmente não queria, mas que acabou caindo essa bucha de canhão para cima dela e do Celeborn, porque eles foram considerados pessoas altamente confiáveis e, obviamente, de uma realeza élfica que significava muito para esses povos no sentido de origem mesmo, né? No sentido da confiabilidade, do tipo de pessoa que ia estar entrando no poder, né? Será que essa pessoa realmente é confiável? Será que a gente pode confiar nela? Será que a gente pode acreditar nas boas intenções dessa pessoa? Eu não me lembro exatamente onde eu ouvi isso, mas eu lembro que em algum livro, em algum filme, em alguma série, alguma coisa que eu assisti dizia exatamente isso. Não se preocupe com as pessoas que não querem estar no poder, se preocupe com aquelas que querem estar. Essas sim são realmente bastante preocupantes, né? Que a gente tem que realmente ficar de olho nessa galera. E então, enfim, depois de tudo isso, vieram os acontecimentos que a gente já falou do Senhor dos Anéis, e finalmente um anel sendo destruído, todos os outros anéis perderam o poder, e Galadriel deixa de, obviamente, cuidar desses anéis, porque não fazia mais sentido, já que eles não tinham mais efetivamente nenhum poder. Então, depois desses acontecimentos, ela vai embora, ela volta para Valinor, né? E que é aquele lugar que o Frodo vai lá no final do filme e tal, que normalmente pessoas comuns, pessoas ordinárias não podem ir para esse lugar. É um lugar que somente os elfos e
outras raças específicas habitam, né? Os Maiá, os Valar. Então, ela volta para esse lugar, que é conhecido como as Terras Imortais, basicamente, né? E é engraçado porque a primeira vez que eu assisti O Senhor dos Anéis, na minha cabeça, esse lugar era um lugar onde as pessoas iam para morrer. Tipo assim, eu vou entrar num lugar e tipo assim, eu vou desaparecer. E meio que dá a entender que é isso, pelo menos na minha cabeça deu a entender que era isso, mas é justamente o lugar oposto. É a coisa completamente oposta. É um lugar de paz, de harmonia, onde as pessoas vão para descansar dos perigos, dos problemas, das ânsias, enfim. É um lugar onde, em resumo, os males não conseguem atingir os seus habitantes, os males, as doenças, a morte, o envelhecimento e todas essas coisas que não são tão legais assim. Então, basicamente essa é num resumo assim muito, muito podre, essa é a história de Galadriel. Ela foi uma jovem guerreira bastante ambiciosa que saiu lá da terra dela para correr atrás de outras coisas que ela queria. Dentre essas coisas, o desejo de poder, que é uma das coisas que ela fala, inclusive, que aparece essa cena lá no Senhor dos Anéis, dela falando pra Frodo não tentá-la, não me tente, né? Existem até vídeos, assim, teorias dos fãs sobre o que teria acontecido se a Galadriel tivesse vestido o anel, né? Se ela tivesse aceitado um anel, que provavelmente o reinado dela com esse anel teria sido muito pior do que o do Sauron, inclusive porque ela era infinitamente mais poderosa do que o Sauron e muito mais responsável por outras coisas, né? O poder naturalmente vem acompanhado ali de muitas responsabilidades, né? As pessoas que são bastante poderosas, pelo menos no Senhor dos Anéis, são figuras que cuidam de muitos aspectos muitíssimo importantes para aquela sociedade funcionar. Então, o poder sendo atrelado a uma responsabilidade sobre um clã, sobre um tipo de povo, sobre uma terra, obviamente, quando aquela personagem decide, né, virar a casaca, quando ela decide ir pro lado do mal, como foi o caso do Saruman, por exemplo, obviamente todo o ecossistema ao redor é afetado, porque aquela pessoa era responsável por milhões e milhões de outras tarefas e coisas e pessoas, tanto que o Saruman, ele acaba distorcendo ali algumas coisas na Terra-média, né? Ele destrói ali o ecossistema, ele cria aqueles bicho maluco lá que ele acaba criando no meio da história. Eu esqueci completamente agora o nome dos bichos, mas ele cria aquelas criaturas que são uma mistura de orcs com elfos, né? Ele faz meio que um cruzamento maluco e acabam saindo essas criaturas meio zumbis aí, praticamente zumbis, né? Eles acabam obedecendo todos os comandos sem realmente refletir sobre aquilo que eles estão fazendo. Então, podemos dizer que eles são, sim, zumbis e pessoas sem pensamento crítico, que são feitas apenas para obedecer ordens. E é isso, gente. Eu não posso falar mais coisas sobre... Não me arrisco a falar, na verdade. Me arrisco a falar muito pouco sobre esses personagens, sobre o Senhor dos Anéis, porque eu sei que eu já falei isso aqui outras vezes. É um vespeiro, né? Assim, um vespeiro não só no sentido negativo, mas assim, é um lugar que eu sei que os fãs têm um carinho enorme, né? E fora os fãs que têm um carinho enorme, tem os fãs que são muito, muito fervorosos. Então, falar alguma coisa sem saber pode gerar, sim, um grande problema. E desde já eu peço desculpas aí se estiver assistindo alguém que seja muito, muito fã de Tolkien, né, das histórias do professor, de tudo que ele criou. Eu também sou bastante admiradora, gosto muito do trabalho. Eu acho que todo mundo que gosta de fantasia, em algum nível, gosta desse cara, mesmo que não conheça ele, mesmo que não tenha lido nada sobre ele, porque tudo que a gente tem hoje de alta fantasia, de histórias assim élficas e histórias
medievais, enfim, com uma certa fantasia ali embebida, vieram desse cara aqui, vieram de Tolkien, vieram de tudo que ele deixou. Então, mesmo que a pessoa não tenha lido, não tenha a referência exata, tá no inconsciente coletivo ali. Então, acho que todo mundo acaba gostando por tabela de tudo que é feito aqui, a não ser que sejam pessoas que realmente não gostam de fantasia, né, de histórias medievais, enfim, esse tipo de coisa. Então vão ser pessoas que realmente não vão comungar aqui desse universo, né, dessas bases aqui. Mas peço desculpas, tá, sinceras aos fãs. Eu realmente sei muito, muito, muito pouco. E o pouco que eu sei, às vezes eu acabo me atrapalhando muito aqui pra falar pra vocês, ou então eu fico nervosa na hora de fazer a narração, acabo esquecendo alguma coisa. E acontece, né? Acontece com as melhores famílias, com as melhores pessoas. Mas é isso. Galadriel, eu quis muito trazer essa personagem hoje, porque, em primeiro lugar, pra mim, ela representa... Ela, pelo menos, ela é passada com esse aspecto ali no Senhor dos Anéis, né? Ela representa esse aspecto de sabedoria de uma personagem que tem toda uma sabedoria, todo um peso de eras e eras de vivências, de erros e acertos e mágoas e traumas e coisas que aconteceram. Então ela é essa personagem absolutamente profunda que conversa com o íntimo da gente, né? Conversa literalmente com o nosso íntimo. Tanto que em algumas cenas o Frodo fala que não aguentava olhar para ela, porque parecia que ela estava atravessando a alma dele, né? Isso acaba sendo muito incômodo para algumas pessoas. Inclusive, algumas pessoas realmente ali da comitiva do Anel não conseguiam encarar a Senhora Galadriel, porque o olhar dela era bastante penetrante e muito, muito assertivo no sentido de ler as almas que estavam ali diante dela. Então, obviamente, é uma personagem bastante complexa, bastante antiga, que vivenciou muitas coisas. Então, Galadriel, para mim, representa toda essa sabedoria pelas vivências, né? Sabedoria pela vida, pelas coisas que deram certo e que não deram certo. Eu acho que é uma personagem que traz muita esperança também. Para mim, sempre que ela aparece, ela traz um certo pavor, obviamente, ela evoca esse medo, né? Não por ser uma pessoa ruim, mas por ser uma pessoa muito poderosa, muito sábia. Ela evoca esse medo de alguém que... Sabe, uma pessoa que é muito conhecedora de um assunto e você, de repente, se senta diante dessa pessoa e você fica meio sem até saber o que falar, o que fazer, né? Eu acho que poucas pessoas de verdade têm a chance de ficar cara a cara com uma pessoa assim, porque, obviamente, pessoas assim são pessoas muito mais velhas, pessoas que viveram muitas coisas, acumularam muitas experiências, né? A velhice traz muita sabedoria para quem buscou sabedoria ao longo da vida, obviamente. Então, eu acredito que existe muita nobreza na velhice e, obviamente, Galadriel é uma personagem ultra mega power velha. Ela é muitíssimo antiga, então ela carrega toda essa sabedoria dos povos velhos, antigos, que viveram muitas eras, muitas coisas. E isso tem um peso absolutamente profundo quando se trata de personagens jovens, né? Você colocar o passado e o presente um diante do outro para ver quem é que tem razão. E, obviamente, o passado acaba tendo muita razão no sentido da experiência, né? Então, tanto que muitas coisas que ela fala para eles, né, acabam se concretizando, se profetizando. Ela é meio profética, né? Ela tem lá aquelas águas que ela consegue ver o futuro, ver o que vai acontecer e tudo mais. Ela acaba sendo essa personagem que traz uma certa vidência, né? Ela consegue ser esse ponto que vai pro futuro, né? E que mostra ali o futuro, o passado, enfim. Então, a Galadriel, ela realmente vem como esse ponto de apoio, de carinho, né? Ela dá alimentos para eles, ela dá roupas, né? Mantos.
que vão fazer com que os hobbits fiquem meio invisíveis ali dentro da natureza. Ela vai dar o broche pro Frodo, ela vai dar a luz de Elendil, que é uma das coisas mais lindas que existe aqui nessa história, né? A luz que ilumina o caminho durante os tempos de escuridão absoluta, né? Ela pede para que Frodo, nos momentos de escuridão, se lembre dessa luz, use essa luz, use a luz de Elendil, né? Ela fala, né, que a luz de Elendil esteja sempre com você e ilumine o seu caminho. E é a luz que vai salvar ele lá no futuro, né? Num momento aí de absoluto perigo e quase que ele vai com Deus ali, quase que ele morre. Então é esse momento onde a luz vai salvar, né? Vai salvar ele contra, enfim, problemas, situações ali. Eu não sei se todo mundo que tá aqui assistiu, mas ele acaba passando um perrengue. Ele precisa utilizar essa ferramenta poderosíssima dada por Galadriel. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, essa conversa informal sobre uma das minhas personagens favoritas, uma personagem muito forte. Tolkien escreveu poucas personagens femininas, pouquíssimas. Elas são muito, pelo menos eu acho que são muito pouco desenvolvidas nos filmes e nos livros, enfim. Eram outros tempos, né? E sempre que eu tiver a oportunidade de falar um pouco sobre esses personagens e trazer essas personagens por aqui, eu vou trazer com toda certeza, tá? E se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve aqui no canal e compartilha com quem você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo também. E a gente se vê no próximo vídeo.